A mitologia grega provavelmente surgiu a partir de histórias contadas na civilização minoica de Creta, por volta de 3000 a 1100 a.C. A palavra mito vem do grego mitos, que significa aquilo que se diz. Os mitos surgiram muito antes da escrita, como sabedoria transmitida oralmente de geração em geração. Os mitos surgiram a partir da necessidade de explicar a origem das coisas, suas funções e finalidade, os poderes do divino sobre a natureza e os homens. As lendas foram registradas em texto por intelectuais como Hesíodo e Homero. Metamorfoses é uma das obras mais famosas e considerada como a magnum opus do poeta latino, Ovídio. Em Metamorfoses, ele desenvolveu e popularizou os mitos mais famosos e mais lembrados da mitologia grega, tais como o de Narciso, Orfeu, Eros, Psique, Zeus, Afrodite, Baco, entre outros. O mito de Narciso é uma das histórias mais famosas da mitologia grega. Segundo o mito, Narciso era tão belo e tão vaidoso que, após desprezar inúmeras pretendentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Morreu de fome e sede à beira da fonte de água onde via sua imagem refletida. O mito nos ensina que o excesso de vaidade e falta de empatia pelos outros podem ser prejudiciais. Narciso se tornou símbolo do individualismo e do excesso de amor próprio. A versão mais conhecida do mito de Narciso é aquela contada pelo poeta romano Ovídio em sua obra Metamorfoses. Diz o mito que Narciso é filho da ninfa Liríope e de Céfiso, deus dos lagos. Certa vez, quando Narciso ainda era uma criança, sua mãe procurou o adivinho Tiresias para saber se o filho teria uma vida longa. A resposta deixou Liríope perturbada: ele só viverá muito se não se conhecer. Desde pequeno, Narciso chamava a atenção pela sua beleza. E conforme os anos foram passando, não faltaram pretendentes, tanto meninas quanto meninos, interessados pelo belo rapaz. Mas Narciso não queria saber de ninguém, desprezava todos. Certo dia, enquanto caçava no bosque, Narciso foi surpreendido por Eco, uma ninfa condenada a repetir o final das frases que os outros falavam. Essa maldição havia sido imposta pela deusa Hera, irritada com o fato da ninfa distraí-la com sua tagarelice, enquanto Zeus, seu marido, se encontrava com suas amantes. O diálogo entre Narciso e Eco, como se pode imaginar, não foi nada bom. Eco só conseguia repetir as últimas palavras que Narciso dizia. Confuso e um tanto irritado, Narciso repeliu Eco no momento em que a ninfa tentou abraçá-lo. Sentindo-se rejeitada, a pobre Eco se isolou no meio do bosque e já não queria mais comer nem beber. Tempos depois, ela morreu, mas sua voz permaneceu. Eis a origem do Eco. Após o incidente com Eco, Narciso continuou desprezando todo mundo que ousasse querer conquistá-lo. Até que um dia uma ninfa clamou aos deuses que Narciso fosse punido. E a punição veio pelas mãos de Nêmesis, a deusa da vingança. Durante um passeio pelo bosque, Narciso encontrou uma fonte de água cristalina que até então nenhum ser vivo havia tocado. Debruçou-se sobre a fonte, sem se dar conta de que se tratava de seu próprio reflexo, viu um belíssimo jovem olhando diretamente para ele. O deslumbramento foi tão grande que Narciso não conseguia parar de olhar para aquele misterioso rapaz. Estava, enfim, apaixonado. Mas logo veio a decepção. O amor de Narciso não era correspondido. Nem abraçar o seu amado ele podia. Apesar disso, recusou-se a abandonar a fonte de água, na esperança de que um dia pudesse concretizar o seu amor. Mas isso jamais aconteceu. Profundamente deprimido, Narciso deixou de comer e beber e acabou definhando à beira da fonte de água. No lugar onde morreu, nasceu uma flor amarela e branca, que hoje conhecemos pelo nome de Narciso. Narciso era tão arrogante e se sentia tão especial que, aos seus olhos, ninguém era bom o bastante para ele. Seu excesso de vaidade fez com que só se apaixonasse por alguém de sua categoria, no caso, ele mesmo.